assim você vai cair. É a síndrome do cristão que tenta fazer tudo pela sua própria conta e risco e acaba caindo, acaba voltando ao pecado. Bom, em 2014 eu tentei ir para a igreja, eu queria ser cristã, eu queria buscar a Deus com minhas próprias pernas, sem a ajuda de Deus especificamente. Eu queria ir para a igreja, eu saía de casa, ia para a igreja, até me envolvia com projetos da igreja, mas era só isso. E voltava para casa e minha vida seguia. Eu não tinha uma comunhão de fato no secreto com Deus. Eu não tinha entendido o verdadeiro evangelho. Eu não tinha sido resgatada verdadeiramente. Era apenas uma frequentadora de igreja. E aí, obviamente, eu caí. Antes da gente continuar esse vídeo, eu já quero pedir aqui para você deixar o like no canal e se inscrever para não perder nenhum dos nossos conteúdos e o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante para você e continuar te recomendando os vídeos. Então, se inscreve e deixa seu like aqui. Bom, então eu caí em 2014 porque eu não tinha uma comunhão com Deus de fato. Eu não estava ali envolvida de fato com o que Deus tinha para mim, né? Não tinha entendido a minha verdadeira identidade em Cristo, o meu valor em Cristo. Eu não tinha entendido. Então, eu tentava ir para a igreja, eu ia de fato para a igreja, eu estava sempre lá, eu me envolvia com projetos da igreja, mas era isso. Eu não tinha uma comunhão no secreto, eu não tinha um relacionamento, eu não tinha entendido o quanto Deus me ama e o quanto eu teria que mudar para seguir a Ele. Então o tempo foi indo e eu acabei caindo quando apareceu algo do mundo, né? Alguma oportunidade no mundo, e aí a gente acaba caindo em pecado. Então é muito comum isso acontecer. Muitas das vezes a gente está indo para a igreja, mas não está orando, não está lendo a Bíblia, não está buscando a Deus no secreto, não está desenvolvendo uma verdadeira intimidade com Deus. E a gente acaba caindo. Então aqui eu quero deixar dicas, de fato, para você não cair em pecado, né? Para você não andar por sua própria conta e risco. Primeiro de tudo, você precisa de acompanhamento. Você precisa de um cristão maduro para te acompanhar. Quando você está no início da caminhada, principalmente, você vai precisar de um cristão maduro por toda a sua vida. Alguém para estar ali com você, te discipulando. Mas quando você está no início da sua caminhada, você precisa ali ter alguém de perto, né? Alguém ali te mostrando por onde deve seguir, o que deve fazer, ter aconselhamentos. Você tem muitas dúvidas em relação à fé, em relação a Deus, em relação a tudo, quando você está começando no caminho de Deus. É muito comum essas dúvidas surgirem. Só que você tendo um cristão maduro para tirar essas suas dúvidas, para te aconselhar, é muito bom. Então você precisa de uma igreja. Não adianta você ir para a igreja só para assistir o culto. Você precisa prestar o culto. Então você precisa se envolver também com projetos da igreja. Você precisa se doar para sanar ali as necessidades que a igreja tem. Se está precisando de alguma coisa, você precisa sanar essas necessidades. Mas não adianta nada você só trabalhar na igreja e em casa você não fazer absolutamente nada para Deus. É aquele crente de domingo. Eu não quero que você seja um crente de domingo, eu quero que você seja um crente de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então não adianta ser só o crente de domingo, que domingo é como se fosse ali o renovar das suas energias. E na segunda-feira você esquece que Deus existe. Não adianta fazer isso. Então você precisa sim ter todo dia um devocional. O que é um devocional? É um momento seu e Deus. Um momento para você ler a Bíblia, para orar, para adorar a Ele, enfim, para meditar na palavra de Deus. É um momento seu e Deus, um momento no secreto, né? Vá para seu quarto, tranque a porta, que seu Pai que está em secreto te ouve e te recompensará. Então, a gente precisa ter esse momento com Deus, ter esse espaço, né? Esse momento que Ele te conhece e você conhece mais a Ele. Não é ser só o crente de domingo que cumpre ali as suas tarefas no domingo, que cumpre os seus cronogramas com a igreja, que se atola de coisa para fazer na igreja, mas a verdadeira intimidade com Deus não tem. Isso aí faz com que você caia.
É como uma casa que foi construída na areia, né? A Bíblia fala da casa que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia. Vieram chuvas, ventos, tempestades e a casa que estava construída na rocha. E essa rocha é representada por Cristo Jesus, né? Então, essa casa que estava construída na rocha permaneceu firme. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, ela permaneceu firme. Ela estava fincada na rocha. E a rocha que estava construída na areia, e a casa que estava construída na areia, ela desmoronou. Então, não adianta a gente construir a nossa casa na areia, querer construir nossa casa do dia para a noite. Não é assim também. A nossa comunhão com Jesus, a nossa intimidade com Jesus vem com o tempo. Primeiro você faz o alicerce, depois você coloca o primeiro tijolo, o segundo, e essa casa vai sendo construída na rocha. Então é o tempo, é o convívio com os irmãos, é a intimidade com Deus que vai fazendo com que você construa a sua casa na rocha, para que você tenha coisas que você ame mais em Deus do que no mundo, para que você tenha convicções mais firmes em quem você é em Deus do que em você é no mundo. Então, que a sua identidade seja firmada ali. Tudo hoje em dia que a gente vê no mundo, que a gente vê em pecados, que a gente vê em ideologias, gira em torno da identidade. Quem é você? Então, se você não sabe responder essa pergunta, quem é você? Eu sinto lhe informar, mas você tem um problema sério a resolver. Você precisa saber quem é você em Deus. Você precisa saber quem é você em Cristo. Você precisa descobrir o seu valor em Cristo. Porque aí sim você descobre a identidade. E aí sim você vai amar mais a Cristo do que as coisas do mundo. E aí você vai conseguir abandonar finalmente os pecados, deixar de lado os pecados para seguir a Deus, para se apaixonar por Deus, para estar perto dele todos os dias. Né? É assim, porque senão você de fato vai cair. E eu sinto ser aqui profeta do caos, mas se você não se apegar a Deus, se você só bater o ponto na igreja, se você só é o crente de domingo, vai cair. Infelizmente é assim que acontece na vida de quem não tem uma intimidade com Deus. E eu espero muito que você desenvolva essa intimidade, tá bom? E não esquece, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para a gente continuar conversando mais sobre Jesus e aprendermos juntos uns com os outros, né? Então, vamos crescer em fé, vamos crescer espiritualmente e eu te vejo no nosso próximo vídeo.